paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 9 e versículo de número 11, que diz assim: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus havia feito uma aliança com Noé. E o que Deus havia dito para Noé, Deus não esqueceu. E o Senhor não esquece da aliança que Ele fez. Todas as vezes que olhamos para o céu e vemos o arco lá, quando está próximo da chuva, nós vamos observar que a gente vê, né, o arco no céu colorido, bonito. Pois é, esse é o símbolo da aliança que Deus fez com Noé. Deus havia dito para ele que não esqueceria da aliança que fez com ele. E que da forma que havia destruído a terra com dilúvio, com água, nunca mais Ele destruiria. E você vai observar que até hoje, esta aliança está firme. Até hoje Deus lembra da palavra que Ele falou a Noé. O Senhor manda eu te dizer, aleluia, que Ele lembra de cada palavra que Ele te falou, que Ele lembra de cada promessa que Ele te fez, que Ele lembra de tudo que Ele te falou. Talvez você tenha um cenário totalmente contrário, mas o Senhor diz para você: eu lembro de você, eu lembro do que eu te falei e eu vou cumprir cada palavra. Você vai observar que já tem muitos e muitos anos que Noé já não está mais na face dessa terra, mas Deus continua lembrando da promessa. Deus continua lembrando da aliança. Assim como o Senhor lembra da aliança de Abraão, o Senhor diz para você: eu não esqueci da promessa que eu te fiz. Passaram os céus, passaram terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Deus te fez uma promessa e Ele está lembrando de você. Declare comigo: Deus está lembrando de mim para cumprir uma grande promessa. Deus está lembrando de mim para cumprir uma grande promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Deus havia feito uma promessa a Noé. Aleluia. Deus não esqueceu de ambas promessas. E Deus diz para você: eu não esqueci das promessas que eu te fiz. Eu não esqueci daquilo que eu te falei. Eu vou cumprir com riqueza de detalhes. Eu não vou deixar você desamparado. Eu não vou deixar você envergonhado. Aleluia. O Senhor disse para ele: estabeleço a minha aliança convosco. Aleluia. Com você, aleluia, com todos os seres viventes. Ou seja, o Senhor também fez uma aliança conosco. O Senhor fez uma promessa que não destruiria mais a terra toda com água. E você vai observar que isso se cumpriu. Só aconteceu uma destruição total de tudo que havia na terra com água quando houve o dilúvio. Mas depois do dilúvio não houve mais, aleluia, morte desta forma, com a terra toda sendo inundada por água. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que nunca mais Ele faria isso. E quando Deus, Ele promete, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Talvez você tenha promessa de restauração, você tem promessa de um ministério abençoado, você tem promessa de uma saúde estabilizada, de um casamento restaurado, restituído, uma família. Mas você olha para o seu cenário agora, você olha para a sua realidade nesse momento e você diz: Senhor, eu acho que a promessa não vai se cumprir. Senhor, eu penso que não vai acontecer porque é impossível. E Deus está dizendo: eu sou mesmo Deus de Noé. Eu sou o mesmo Deus que firmei uma aliança com Noé. Eu sou o mesmo Deus que firmei uma aliança com Abraão. E eu lembro das alianças que eu fiz. Assim eu digo pra você: eu lembro da aliança que eu fiz contigo. Eu lembro do que eu te falei. Arabaiastui. Deus está lembrando lindamente, aleluia, de alguém aqui. Quando Deus lembra de alguém, não é porque Ele esqueceu de você, não. Ele lembra pra agir. Todas as vezes que você vê na Bíblia dizer assim: e Deus lembrou-se. E Deus lembrou-se. Não quer dizer que Deus esqueceu daquela pessoa, não. Ele está lembrando para agir. E Deus está dizendo para você: eu estou lembrando de você hoje. Não que eu te esqueci, mas eu estou lembrando para agir. Eu estou lembrando para te mandar a resposta que você necessita.
Eu estou lembrando para trazer a promessa que eu te fiz, aleluia, para a palma das suas mãos, porque está chegando um tempo em que você viverá lindas promessas de Deus, porque aquele que te fez a promessa é fiel, ele é grande, ele é poderoso, ele não brinca de fazer promessas, jamais ele te falaria e não confirmaria, jamais ele te falaria e não cumpriria, porque ele é fiel, aleluia. Ele que te falou, foi ele quem te prometeu. Talvez sua situação hoje é totalmente desfavorável, você pode olhar e dizer, mas irmã, se você soubesse o que eu passei, se você soubesse o que eu enfrentei, pois é, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, e ele diz para você, eu não esqueci da boa palavra que eu te falei, eu não estou condicionado, não estou condicionado ao que você está vivendo, ao seu cenário. O seu cenário é enganoso, meu irmão, o seu cenário é enganoso, minha irmã. Você pode, aleluia, se frustrar olhando para o seu cenário, sabe por quê? Porque ele te engana, ele é momentâneo, mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é real, e quando ele promete, ele cumpre. Você vai observar que Noé já não está na face dessa terra há muito tempo, mas até o dia de hoje Deus lembra de Noé. Quando você olhar para o céu, que você vê aquele arco lá no céu, colorido, bonito, é Deus dizendo, eu me lembro da aliança que eu fiz com Noé e que eu fiz com todos os seres viventes, porque a promessa não foi somente para Noé, a promessa foi para nós, assim como a promessa de Abraão não foi somente para Abraão, mas foi para nós também. O Senhor está dizendo para você, eu te fiz uma promessa, e essa promessa aí, aleluia, vai trazer benefícios não somente para você, mas para muitos que te cercam. O Senhor diz para você que ele não esqueceu do que ele te prometeu. Deus te prometeu uma família estabilizada, Deus te prometeu um emprego abençoado, Deus te prometeu uma faculdade aí concluída, mas olhando para o cenário agora você diz é contrário, olhando para o cenário agora você diz é adverso, não tem possibilidade. Como não lembrar, né, de Marta e Maria quando elas mandam um recado para Jesus dizendo que Lázaro estava enfermo. A Bíblia diz que Jesus só chega em Betânia ao 4º dia, e ao Jesus chegar em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e quando, aleluia, Jesus manda dar ordem para que removesse a pedra, Marta responde, Marta diz para ele, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, ou seja, a probabilidade acabou, Senhor, a possibilidade, aleluia, ela findou, não tem mais jeito. Talvez você está olhando para o seu cenário agora como Marta e Maria, dizendo a promessa não vai mais acontecer. Deus até lançou uma palavra, eu até creio que ele pode fazer, mas nesse negócio eu já não consigo mais crer, eu já não consigo mais ter fé como eu tinha, eu já não consigo orar mais como eu orava. Alguém aqui está se identificando com esta palavra. O Senhor está dizendo, eu estou restaurando hoje a sua fé. Declare comigo, Deus hoje está restaurando a minha fé. Isso é profético, irmãos. Deus hoje está restaurando a minha fé. Se a tua fé for restaurada, você vai longe. Se a tua fé for restaurada, você consegue vencer as barreiras. Se a tua fé for restaurada, o teu milagre chega. Você só precisa se posicionar como quem tem fé, lembrando que Deus faz a promessa e não esquece, lembrando que Deus fala e cumpre, lembrando que Deus diz, aleluia, e testifica a palavra dele. Acaso ele falaria e não cumpriria? Deus havia lançado uma palavra sobre a casa de Marta, Maria e Lázaro. O Senhor Jesus havia dito, essa enfermidade não é para morte, ou seja, é para a glória de Deus. Aleluia. Lázaro morreu, mas ele havia de ressuscitar. E Jesus chegou ali em Betânia e ressuscitou a Lázaro, mostrando não somente para Marta, Maria e para Lázaro o seu poder, mas para todos os que cercavam. Todos os judeus que estavam presentes naquele momento tiveram que contemplar a glória de Deus, e vai ter gente que vai ter que contemplar a glória de Deus na sua vida. Muitos estão dizendo que Deus te esqueceu, muitos estão dizendo que Deus te abandonou, muitos estão dizendo que Deus não está contigo, como os judeus quando Jesus chegou lá, disseram, vocês viram como ele amava ele, como ele amava, mas esse que abriu os olhos ao cego não poderia ter curado. Ou seja, Jesus até amava na mente deles, mas Jesus não fez nada por eles. Aleluia. Você vai observar que os judeus começaram a falar dessa forma. Ele não amava ele, como ele amava, mas você vai observar que ele abriu os olhos ao cego e não fez nada por Lázaro. Ou seja, ele não curou a Lázaro. Então começou essa agonia, esta conversação, esse questionamento de por que Jesus não chegou naquele momento. E a Bíblia diz que Jesus chora ao ver o sofrimento, ao ver a situação. Não pense você que Jesus é indiferente à sua dor, porque Jesus não vê o meu sofrimento, não. Jesus ele vê, Jesus ele sente, Jesus sabe das aflições do seu coração. Jesus sabia como o cenário estava difícil para Marta e para Maria. Jesus sabia como aquela situação estava dolorida, como estava doendo, aleluia, porque Jesus sente a sua dor, assim te diz o Senhor. Você está pensando que ele não sente, ele sabe que essa situação está te machucando, está te ferindo, que essa situação está fazendo você se entristecer, mas ele quer que você se posicione como quem tem fé para receber milagre. O Senhor diz para você hoje, eu chego na sua situação e não esqueça da boa palavra que eu lancei na sua vida.
Jesus não havia esquecido da palavra que ele havia lançado sobre a casa de Lázaro, Marta e Maria, sobre a vida de Lázaro. Jesus não esqueceu da promessa que ele te fez. Deus não esqueceu da promessa que ele fez a Noé. Até o dia de hoje nós podemos contemplar. Deus não esqueceu da aliança que ele fez com Abraão. Até o dia de hoje nós podemos usufruir dessa aliança. Aleluia. Porque nós somos filhos de Abraão. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Aleluia. O Senhor nos separou. Nós somos um povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. O Senhor nos amou primeiro. Ele está dizendo para você: eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho. E eu não esqueci do que eu te falei. Eu não esqueci da boa promessa que eu te fiz. Acaso eu falaria, não confirmaria, não cumpriria? Jesus chega em Betânia, quarto dia, ressuscita Lázaro, e todos tiveram que ver a glória de Deus. Todos terão que ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Todos aqueles que duvidaram das palavras de Noé, que zombaram dele, tiveram que ver que realmente Deus estava com Noé e que foi Deus quem havia dado aquela ordem de fazer a arca. Só que quando eles viram já era tarde demais, mas viram. E vai ter gente que vai ver que Deus é na sua vida e vai ter que reconhecer que foi Deus quem te escolheu. Vai ter que reconhecer que foi Deus quem te chamou. Vai ter que reconhecer que foi Deus quem te separou. Foi Deus quem havia escolhido, aleluia, a casa de Lázaro. Foi o Senhor que te escolheu. Foi Deus quem havia escolhido Noé para fazer promessa, e não somente para Noé, mas para todos os seres viventes e também para nós. O Senhor fez uma promessa que já tem muitos anos, mas Ele não esqueceu. O Senhor não esqueceu da boa palavra que Ele disse para Noé. O Senhor não esqueceu da boa palavra que Ele lançou para Marta e para Maria, aleluia, e para Lázaro. Ele chegou em Betânia, por mais que muitos começassem ali a murmurar, a falar, a questionar, porque Jesus não chegou logo. Jesus chegou. Não importava o tempo, não importava o momento, não importava a hora, não importava o dia, o que importa é que Jesus chegou. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus chegou no seu cenário. Não importa como Ele está agora, Ele te fez uma promessa, Ele te falou o que Ele vai fazer. Ele lançou uma palavra sobre a sua vida, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele não esquece do que Ele fala. O que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele faz acontecer, porque Ele é fiel para cumprir cada promessa, para cumprir cada palavra, para fazer acontecer aquilo que Ele falou sobre a sua vida. Acaso Ele falaria e não cumpriria, né, irmãos? Como diz a palavra do Senhor, acaso Ele falaria e não confirmaria? Ele falou, foi Ele quem lançou a promessa. Você vai observar que o Senhor disse: estabeleço a minha aliança convosco. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 11. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Quem disse isso para Noé foi Deus. E até o dia de hoje nós podemos contemplar a benevolência do Senhor. Até hoje, até o dia de hoje nós podemos contemplar o quanto o Senhor tem sido fiel na sua promessa a Noé e a todos os seres viventes e a nós. O Senhor tem cumprido a sua boa palavra. E Ele diz para você assim: eu cumpro a minha boa palavra. Eu cumpro a promessa que eu te falei. Eu cumpro aquilo que eu te disse, porque eu sou fiel para cumprir cada palavra. Eu não esqueço. O Senhor não esqueceu para você aquela promessa que Ele te fez. Talvez você está aí como Abraão e Sara, vendo os anos se passando, e talvez você não viu a promessa cumprida, concluída. Você não viu o Senhor fazendo acontecer algumas coisas, e isso tem frustrado o seu coração. Mas Deus manda eu te dizer: acalma o seu coração, acalma a sua mente, as suas emoções, a sua alma, porque aquele que te fez a promessa, Ele é fiel. Aquele que te falou, Ele vai cumprir. Aquele que te disse, aleluia, que faria na sua história, Ele vai fazer. Grande é a benevolência de Deus para contigo. Grande é a benevolência de Deus para com a sua casa, para com o seu ministério, para com a vida dos teus filhos, para com o teu casamento. O Senhor diz para você: eu chego no seu cenário, não esqueço da aliança que eu fiz contigo, não esqueço da palavra que eu lancei, aleluia, para o teu cenário. Se Marta e Maria ficassem olhando para o cenário delas, com certeza, irmãos, com certeza, elas iriam desacreditar da palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque o cenário delas era totalmente contrário. Mas quando Jesus chega em Betânia, Ele dá uma ordem, remove a pedra e Lázaro ressuscita. Nós observamos também na história de Noé que até hoje Deus guarda a aliança, Deus guarda a palavra, Deus guarda a promessa, Deus guarda aquilo que Ele falou. Até hoje nós podemos contemplar a benevolência, a graça, aleluia, a bondade de Deus sobre Noé, sobre os seres viventes da face dessa terra, sobre cada um de nós. O Senhor diz para você: eu lembro da aliança de Abraão, lembro da aliança de Noé, lembro da palavra que lancei na casa de Marta, Maria e Lázaro, e lembro também da promessa que eu te fiz.
Assim como o Senhor cumpriu cada promessa, assim como o Senhor foi detalhista em cada palavra que Ele cumpriu na vida de cada um dos seus servos, Ele diz para você: eu sou detalhista naquilo que eu te prometi, naquilo que eu falei, naquilo que eu disse que vou cumprir na sua vida. Acaso o Senhor falaria? Mais uma vez o Senhor disse para você e não confirmaria? Acaso o Senhor, Ele iria te prometer e não ia fazer? Jamais. Quando Ele faz a promessa, não importa qual seja o cenário, Ele vai cumprir. O seu cenário pode ser contrário. Você pode olhar hoje e ver muitas dificuldades, mas o Senhor diz para você: eu vou cumprir. Não ande pelos cenários, ande por aquilo que Deus falou para você, porque aquele que te fez a promessa, porque aquele que te falou, aquele que disse que cumpriria na sua vida, é fiel para cumprir. Se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.